Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Francisco Miranda, sou técnico em agronegócio e gestor ambiental. Essa minha formação de técnico em agronegócio, que aconteceu em 2018, ela me motivou a buscar mais informação e conhecimento sobre a piscicultura. O meu trabalho de conclusão de curso, desse curso técnico, foi a viabilidade de uma piscicultura urbana. E depois desse curso eu fiquei ainda mais envolvido, né, com essa temática. E fui me aprofundando. Hoje esse meu curso de técnico em agronegócio tem assim uma ênfase muito forte da piscicultura. Então eu tenho feito vários cursos, né? Produção de peixes em viveiro escavado, produção e comercialização, piscicultura sustentável, criação de peixes redondos, híbridos, enfim. Mas como técnico, e não como produtor, mas mais como técnico, a gente tem desenvolvido muitas competências no aspecto da gestão da piscicultura. Quando a gente vai para os cursos, a gente contribui muito com os piscicultores que já iniciaram ali a sua criação de peixes nessa parte de gestão. E uma coisa muito importante que muitos piscicultores, principalmente aqueles que só têm a vontade, não têm conhecimento profissional e técnico, passam é não entender os grandes desafios de se produzir peixes, né? Não é só cavar um buraco, encher de água, colocar os alevinos lá e pronto, esperar o milagre de Deus. Para nós cristãos, eu sou um cristão, Deus ele opera milagre, mas ele também pede que a gente contribua para que esse milagre aconteça. E no caso da piscicultura, é você conhecer todos os elementos que possam te ajudar a ter uma produção satisfatória, que você tenha lucro e não prejuízo. Afinal de contas, essa é a intenção. Até para aquelas pessoas que querem produzir peixe apenas para sua subsistência, essa subsistência ela tem que dar lucro, não tem que dar prejuízo. Se você estiver produzindo peixe para comer e essa produção desse peixe que você vai comer daqui a 6 meses ou mais não paga o custo, aí não faz sentido. É melhor comprar na peixaria, não é mesmo? Então eu queria compartilhar com você esse vídeo, umas orientações sobre essa questão da piscicultura. Eu estou concluindo mais um curso, agora um curso muito importante, que aí vai abranger não só a piscicultura, mas outras espécies cultiváveis no ambiente aquático. E aí a gente está falando de aquicultura, né? Então eu estou fazendo um curso de multiplicadores aquícolas. Quando concluir esse curso, eu teria ainda mais elementos, né, mais conhecimento para oferecer para os pequenos produtores, principalmente. E com essa minha formação de gestão ambiental, hoje todas as minhas ações de gestão para a piscicultura têm também ênfase em uma produção sustentável, em preservação dos recursos naturais e outros elementos que pautam a questão da sustentabilidade em um processo produtivo. Hoje eu queria compartilhar com vocês um conhecimento já desse curso e dividir com vocês algo muito importante. E se você conhece alguém que está querendo criar peixes, ou que já cria e que não tem muito entendimento, eu queria passar hoje nesse vídeo, né, alguns fatores que influenciam o cultivo na piscicultura. Eu vou criar peixe, né, mas quais fatores vão influenciar essa minha decisão? E é isso que você tem que ter bem definido na sua cabeça. O que vai definir é só a vontade de querer criar peixe? Você precisa rever, porque uma criação ela vai onerar alguma coisa aí na sua vida financeira, né? Ainda que seja por hobby, não tenha dúvida. Então eu vou trazer aqui alguns, né, dos fatores que influenciam diretamente o cultivo na piscicultura. E o primeiro dele está relacionado a uma coisa que pouca gente busca saber quando vai produzir. Pouca gente tem esse entendimento de que eu quero começar um cultivo de determinado peixe nessa região que eu moro. Eu estou aqui com 200 mil reais e, como eu vou dizer, eu vou papocar nesse negócio, vai dar certo.
Você já deve ter ouvido isso, né? Então, assim, sem analisar o mercado, isso aí para quem vai produzir para comercializar. Sem você analisar o mercado, fica difícil. Então, o primeiro passo que você tem que dar para entender se isso vai dar certo é você conhecer o mercado ou entender o mercado onde você está inserido. Então, quais são as espécies de peixes que o mercado que você está vai absorver? Ah, não, eu gosto de tilápia, eu vou produzir tilápia. Tá, mas será que o mercado que você está ali, da sua região ou de regiões do entorno, vão consumir a sua tilápia? É esse tipo de peixe que elas querem consumir? Então a primeira tarefa que você tem que fazer, e um dos primeiros fatores que influenciam, é você conhecer o mercado. Se você tiver as informações desse mercado, que tipo de mercado está em alta, que tipo de peixe está em alta nesse mercado consumidor, aí a gente fala de um mercado de uma forma mais restrita, mas você pode ampliar para uma forma mais ampla. Eu quero vender para as cidades que estão a 100 quilômetros da minha criação. Analisa o mercado de lá. Então, isso é um dos principais fatores que influenciam a decisão de cultivar, de fazer um cultivo na piscicultura. Beleza? E vamos para o segundo então. Então, você analisou o mercado, você já sabe que o mercado ele tem a sua demanda, ele tem as suas necessidades, ele tem as suas características, mas você já entendeu. Então você precisa saber as características dos peixes. Aí é um outro fator importante. O mercado que eu estou quer tilápia. Então eu vou produzir tilápia, mas você conhece as características desse peixe, dessa espécie? Porque cada espécie de peixe tem a sua peculiaridade, né? Em relação a tamanho, em relação a carne, em relação a crescimento, em relação a resistência a doenças também. Então, essa escolha das características dos peixes é como se você estivesse se formando uma equipe. Cada um tem a sua peculiaridade, cada jogador tem a sua particularidade, mas você precisa selecionar os ideais para aquela partida. Então, se o mercado que você está inserido fez análise de mercado, então você precisa conhecer que tipo de peixe, quais peixes, as suas características que você pode colocar nesse mercado. Beleza, gente? Outra questão interessante é você levar em considerações as questões ambientais. Considerações ambientais. E aí nós não estamos falando de meio ambiente, estamos falando do ambiente aonde você vai cultivar os seus peixes. As condições do ambiente onde você quer criar esse tipo de peixe, porque elas são fundamentais. Aí a gente pode elencar a questão da temperatura, salinidade, a questão, né, de outros aspectos que poderão afetar diretamente o desenvolvimento dos peixes. E é muito comum as pessoas quererem produzir qualquer tipo de peixe em qualquer ambiente, e não é muito por aí. Existe peixes, por exemplo, de ambientes naturais que você não vão ser bem suscetível a um ambiente de cativeiro. Você precisa ter esse entendimento. Então, esse ambiente ele deve ser adequado a determinado tipo de espécies, né? Então, se o peixe que você colocar ele não encontrar um ambiente favorável, né, ou ideal, você pode ter vários problemas. Então, é preciso que você tenha esse entendimento dessas condições do ambiente onde você vai criar os peixes. Beleza? Outro fator importante, a questão de planejamento financeiro. Cada espécie de peixe demanda aí seus custos associados, que aí a gente pode imaginar desde a construção dos tanques, dos viveiros escavados, das estruturas lá que você precisa. Então cada elemento desse tem uma estimativa de custo, né? E isso precisa ficar bem claro. Além de outros custos, por exemplo, a questão da ração é uma coisa super importante, porque na piscicultura um dos gastos que a gente tem
o maior valor agregado está relacionado à ração. Então você precisa ter esse planejamento, estimar essa produção como um todo, para ver se no final cada quilo de peixe, né, vai corresponder ao resultado financeiro que você está aplicando. Imagine que você tem aí 50 mil reais para investir na piscicultura, você quer colocar 50 mil peixes na sua primeira produção e o seu dinheiro não vai ser suficiente para comprar os insumos até o ciclo final, que é a despesca, né, desses peixes. Então é importante você pensar nessa questão financeira, além de mão de obra, encargos, talvez algum licenciamento que tenha que pagar, manutenções de equipamento, outras ações que possam acontecer no dia a dia. Então você precisa ter uma reserva, né, para um socorro, enfim. A piscicultura ela exige muita coisa, muito aspecto de gestão para que a gente não tenha muito prejuízo. Você pode até dizer para mim assim, Francisco, mas tem gente que produz de qualquer jeito e está ganhando dinheiro, mas aí você não sabe o quanto é que ele está ganhando de dinheiro, quanto é que ele investiu e se realmente ele está ganhando, porque geralmente a pessoa não consegue fazer essa gestão por completo e lá no final do ciclo ele pega lá, tira, sei lá, 10 toneladas de tilápia, vende, tira aí, vamos dizer que ele tire 100 mil reais, mas ele já gastou mais do que isso, né? Então vai ficar uma coisa pela outra ou ele fica no vermelho. Então é super importante você ter um planejamento financeiro bem enxuto. Não precisa ser uma coisa estratosférica, né? É de acordo com a sua realidade. Tudo que você for fazer, você tem que planejar, porque tudo que você for colocar no seu cultivo de peixe, na sua piscicultura, vai gerar um custo, né? Vai gerar um custo. E esse custo ele precisa estar estimado na produção de cada quilo de peixe que você irá produzir e no tempo de retorno desse investimento. Certo, gente? E mais um fator que a gente queria trazer aqui nesse vídeo para você está relacionado à questão da nutrição adequada. Aí é uma outra coisa importante demais. Eu falei que a ração é um dos fatores aí dentro do processo produtivo na piscicultura que consome o maior recurso, né? Então você precisa entender um pouco a respeito dessa questão da nutrição adequada. Eu vou botar tilápia ali, vou jogar um milho, vou jogar resto de comida, aí eles vão comer, vai ficar forte, robusto, né? Isso aí são cientificamente, tecnicamente, se sabe que não tem validade. Você está trabalhando, você está produzindo peixes em cativeiro. Então, assim, tem que ser uma nutrição adequada, uma alimentação balanceada, porque o fator chave é a alimentação. Então, assim, e aí tem outros fatores que vão direcionar essa questão toda. Por isso que a gente fala que ela tem que ser adequada. Então, se você optar por espécies que se alimentam eficientemente e aproveitam o alimento, é uma estratégia inteligente, né? Você pegar peixes que aproveitam não só a ração, mas outros tipos de plâncton, outros tipos de alimentos que são produzidos de forma natural. Isso aí pode ser uma estratégia inteligente para a sua parte. Não, vou escolher espécies que se alimentam de uma determinada ração, mas que não está disponível no meu mercado. Aí um outro erro que você tem que fazer. Não, eu vou pegar aqui, produzir tal peixe, mas o custo da ração está lá em cima, então vai inviabilizar o meu recurso. Então é preciso que você entenda dessa questão nutricional, que ela seja adequada para a sua piscicultura, para a sua realidade, tá? E só para você entender, se você for criar alguma espécie que se alimenta de rações carnívoras, a ração carnívora ela tem um custo bem maior que a outra. Outro fator a considerar, e hoje muito em voga, é assim, tem gente que não leva muito isso em consideração porque está lá escondido, acha que nunca vai ser pego por ninguém. Então, e faz de qualquer jeito, degrada, polui, né, destrói o meio ambiente. Então, essas pessoas precisam ter essa conscientização ambiental e isso é um dos fatores. A gente não pode deixar de considerar esse fator, o impacto ambiental que a nossa criação de peixes causa.
né? Afinal de contas, a gente está usando recursos naturais. E um dos recursos naturais mais importantes para o planeta, que é a água. Embora o Brasil tenha água em abundância, é preciso que a gente cuide desse recurso para que ele realmente não venha a faltar para a gente continuar produzindo peixe, né? Então, algumas e outra coisa que a gente precisa ficar preocupado é em relação a que tipo de espécie você está introduzindo na sua piscicultura. Qual a relação dessa sua piscicultura com os ambientes naturais? Você coloca um peixe que é predador dentro da sua piscicultura e ele sai e vai para um ecossistema diferente e lá ele vai causar um impacto gigantesco naquele ambiente natural. Principalmente usar sistema de produção que permita, né, a gente ter esse escape de colocar algum elemento sustentável dentro dessa produção. Você precisa entender também que o próprio alimento que a gente joga, dá para o peixe, a ração, é um fator que pode causar impacto ambiental, pode ser um agente poluente dos recursos naturais, não só da água, mas do solo. Então é preciso que você faça um manejo sustentáveis, tenha uma equipe de pessoas, ou só, se for só você sozinho que trabalha, você precisa entender que essa conscientização ambiental ela não vai tirar o seu lucro, ela vai ajudar você a ter uma produção sustentável, ou seja, produzir por muito mais tempo, com maior ganho e até ganhando no mercado, porque hoje há um mercado muito forte buscando produtos com origem que tem na sua origem essa questão da preocupação com o meio ambiente, beleza? E chegando já no final desse nosso vídeo, falando desses elementos, desses fatores que influenciam aquelas pessoas que querem cultivar na piscicultura, beleza? Então assim, você precisa pensar em pacote tecnológico. O pacote tecnológico também é um desses fatores. Ah, não, eu não quero pensar em tecnologia não, eu vou só cavar um buraco, botar meus peixes lá, tá, mas você não entende que a ração que o seu peixe vai comer já, se alimentar, ela já passa por um processo tecnológico avançado, né? Ela consegue, tem ração que tem já um fator de proteína maior, você não precisa dar tanta ração para o peixe como antes para atingir determinado nível de proteína. Então isso é tecnologia. Não é? Precisa pensar quais tecnologias estão próximas da sua produção, no que diz respeito à nutrição, no que diz respeito a manejo, né, no que diz respeito até assistência técnica. Tem muita gente que não consegue ter uma capacitação, mas que tem problemas gravíssimos e fica sem saber o que fazer, aonde encontrar. Será que a minha produção tem um EMATER, tem um SENAR, tem algum órgão que dá assistência técnica? Então tudo isso você precisa também ficar atento, né, a esse pacote tecnológico. Sem falar em outros insumos que hoje tem, que já melhoram muito a capacidade produtiva e trazem resultado significativo para os produtores. Beleza, gente? E por fim, não tão menos importante que os outros, são as vias de escoamento. A gente tem uma malha rodoviária muito ruim ainda no Brasil, mas é importante a gente pensar na facilidade do escoamento da produção. Você não pode querer e produzir num lugar bem distante ou que tenha bastante recurso hídrico ou que te facilite tu ter os melhores tanques, por exemplo, mas para tu chegar lá tu tem dificuldade gigantesca em percas de hora, problemas mecânicos com teu caminhão. Então tudo isso você precisa analisar, essa questão do escoamento da produção, buscar, sei lá, estar próximo de rodovias que facilite o acesso ao mercado que você quer entregar o seu produto. Ah, eu vou entregar para o frigorífico. Ah, até o frigorífico vai buscar na minha piscicultura, mas o frigorífico também quer saber se a via que dá acesso até você é consideravelmente positiva no ponto de vista de ganho, senão ele não vai. Ah, não, eu vou vender só para o mercadinho da vizinha, na feira
Mesma coisa, precisa entender toda essa questão logística, porque a logística de distribuição é o que vai dar vazão para um projeto de piscicultura. Beleza, gente? Então era isso, gente. Nesse vídeo queria compartilhar com você esse meu conhecimento, né, de técnico em agronegócio com ênfase em piscicultura. Então, se você conhece alguém que está produzindo, que quer cultivar peixes, é super importante antes dele começar, para ele não jogar sua grana fora, fazer um mini projetozinho de viabilidade econômica, entender quais são esses fatores que influenciam para que ele possa ter um projeto de piscicultura instalada e sustentável que traga os melhores retornos, seja do ponto de vista econômico e até para a sua subsistência. Como eu falei aqui, muita gente está fazendo piscicultura para ter o consumo mensal, semanal do seu peixe. Mas esse consumo de subsistência ele também precisa estar dentro de um planejamento, atender esses fatores, porque senão não vale a pena, não fecha a conta. E aí no final seria melhor comprar no mercado ou na peixaria, como eu já falei para vocês. Se você quiser saber mais sobre piscicultura, sobre gestão de piscicultura, piscicultura sustentável e o que está acontecendo no Brasil dentro desse aspecto da aquícola, né, da aquicultura, não só da piscicultura, mas aqui falando da piscicultura, as grandes demandas e fomentos de recursos para potencializar esse setor, que é um setor que vai crescer muito. A piscicultura hoje tem como, vamos dizer assim, como mãe, né, a Organização Mundial da Saúde, por ser a carne do pescado uma proteína animal necessária e saudável para a alimentação do povo mundo afora. Então nós como Brasil estamos se destacando, mas ainda tem muito a ganhar, muita coisa a produzir, e para que a gente possa ter produções boas, lucrativas, eficientes e sustentáveis, a gente precisa ter conhecimento, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.